Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai ver que a maioria do parlamento derrubou o veto do Executivo e a decisão de criar o banco de materiais ortopédicos está mantida. Graças a Deus temos colegas de coração, que às vezes não pensam tanto com a razão, porque esse projeto ele existe em várias cidades do porte de Passo Fundo, de cidades maiores, e é um projeto que deu certo, é um projeto que não lesa os cofres públicos. Obras para coberturas da escola Daniel Dipp serão feitas com recursos de emenda parlamentar. O projeto está pronto, elaborado, apresentado para o Executivo, o recurso garantido e agora é só esperar então chegar 2020, iniciarmos as obras e entregar aí, como foi falado pela nossa diretora, esta reivindicação, este sonho de muitos anos para a comunidade. Alunos de escola municipal lançam livro nesta semana. Prova que qualquer um pode se tornar um escritor, é somente ter vontade de fazer o livro. Até teve gente que fez uma história grande e teve que readaptar para caber no livro, então as ilustrações e o texto foi feito com muito carinho. Iniciamos o nosso telejornal apresentando o resultado da votação de 3 matérias. O primeiro documento, emitido pelo Poder Executivo, vetava totalmente o projeto de lei sobre o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos. Mas, como você vai ver na reportagem, a decisão de rejeitar o texto dividiu opiniões. Na ordem do dia, o veto total foi rejeitado pela maioria do plenário. Foram 11 votos, incluindo o presidente, contra a decisão do Executivo. O projeto de lei que cria um banco para a arrecadação de materiais ortopédicos é uma iniciativa do vereador João dos Santos. Na tribuna, o parlamentar argumentou aos colegas sobre a importância do município ofertar o serviço que visa o atendimento de pessoas de baixa renda. Um projeto importante que vem ao encontro assim, de uma das coisas mais carentes que nós temos aqui na nossa cidade, que é a falta de material ortopédico, é a falta de uma cama hospitalar, é a falta de repente, de uma cadeira de rodas, onde as pessoas que estão lá acamadas, pessoas que estão doentes, pessoas que sofreram um AVC ou sofreram um acidente, e que vão precisar ficar no leito, e que procuram na rede pública, tanto de saúde quanto da assistência social, e que não encontram esse tipo de guarida. E nós, então, fizemos esse projeto, elaboramos esse projeto, encaminhamos para casa, passou pelas comissões, foi aprovado em todas as comissões, foi aprovado também aqui na Procuradoria da Casa, foi aprovado pelos 21 vereadores aqui nessa casa, e aí foi para o prefeito, aí o projeto foi vetado, voltou, e nós tivemos que trabalhar bastante, entrar dentro do coração das pessoas, dos nossos colegas, e graças a Deus temos colegas de coração, que às vezes não pensam tanto com a razão, porque esse projeto ele existe em várias cidades do porte de Passo Fundo, de cidades maiores, e é um projeto que deu certo, é um projeto que não lesa os cofres públicos. Por quê? Porque você vai criar um departamento que receba esse material ortopédico e hospitalar e que tenha a boa vontade também de repassar para as pessoas. Na mesma plenária, foi analisado o texto do vereador Patrick Cavalcante, que cria a Lei de Regularização Fundiária Urbana Municipal. O projeto se soma ao trabalho federal que incentiva a regularização de assentamentos, garantindo assim o direito social à moradia previsto na Constituição. Após a aprovação, imóveis com mais de 5 anos poderão ter o título definitivo de propriedade. Passo Fundo sofre muito com ocupações consolidadas de muitos anos, onde várias famílias aguardam há mais de 20, 30 anos a sua regulação fundiária, o seu título definitivo. E por muitas vezes, por questões de não ter uma adaptação de uma lei federal ou uma lei estadual e municipal, o terreno não acaba, ou a medição acaba por não conseguir dar condições de ser encaminhado ao cartório para que haja então o registro dessa documentação. Então nós temos aí o projeto de lei federal, o REURB, de número 13.465 de 2017, uma proposta do governo federal que regulariza então as áreas urbanas, as ocupações consolidadas, eu ressalto consolidadas,
E nós então adaptamos e aprovamos hoje aqui na Câmara de Vereadores o projeto de lei Rubio Municipal. Claro que tem uma lei federal que ela é abrangente e cada município tem a sua peculiaridade, tem a sua especificidade. Então, em cima de uma discussão juntamente com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Planejamento, nós apresentamos essa proposta que hoje foi aprovada pela maioria dos colegas vereadores e que vai dar então condições do Executivo continuar mapeando as áreas que são ocupadas, que são consolidadas e, por exemplo, então conseguir então regularizar a sua área. Eu vou dar um exemplo. Num terreno de 12 por 30, onde nós temos ali 3 famílias, é um exemplo hipotético, tá? Mas tem 3 famílias. A lei, como ela estava hoje no município, ela não autoriza a regulação desta área. Bem, com o REURB aprovado federal e ele municipal, essas famílias poderão então ter os seus títulos dos seus lotes. Os vereadores também aprovaram a proposta emergencial do município de contratar por 1 ano farmacêuticos e técnicos em radiologia para o Hospital Beneficente Dr. César Santos. Mesmo com a instituição em reforma, os profissionais serão fundamentais para atender a demanda da farmácia interna e dos setores de raio-x e mamografia. Muito importante o projeto aprovado hoje na Câmara de Vereadores, vem dar um respaldo para que a direção do Hospital Municipal possa tocar o serviço lá com tranquilidade. Apesar do hospital estar em obras, a procura pelo Hospital Municipal, que é o hospital que está no seio da população, ela é grande. O pessoal não quer saber de reforma, de obra, o pessoal pintou algum problema, recorre ao municipal, porque sabe lá que vai ser atendido de uma forma ou de outra. E estava um problema sério lá porque havia um contrato temporário que se encerrou e o hospital tem urgência para repor, então, técnicos em radiologia e também farmacêuticos. E, na sequência, né, nós também teremos técnicos em enfermagem, que é outro projeto que nós deveremos ter. E assim, fechando, então, novamente, compondo o quadro de servidores para bem atender a população que procura o Hospital Municipal e já entrando também nesse ritmo, né, de reforma e de ampliação, onde o hospital vai crescer, o hospital vai se qualificar e vai estar preparado também no seu corpo físico de pessoas para prestar um serviço de excelência à nossa comunidade. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em honra santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local, no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da padroeira do Brasil. Recentemente, o vereador Patrick Cavalcante anunciou a liberação de recursos federais para a escola Daniel Dipp. A emenda parlamentar de R$ 250 mil vai ser aplicada no projeto de cobertura da instituição que fica no bairro Ípica. Há pelo menos 27 anos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Dipp reivindica a construção de coberturas para ligar os prédios.
A diretora Ana Delise Cassol conta que a situação compromete as atividades externas e a qualidade do ensino de mais de 600 alunos. Nos dias de chuva não tem como os alunos ter recreio normal. Então os alunos têm um horário especial para merenda e ninguém sai para o recreio socializar. Então retornam para a sala de aula, e esse retorno para a sala de aula a gente sabe que não é 100% aproveitável, porque a criança necessita do recreio, necessita desse tempo para a socialização dela e para o próprio descanso antes de retornar para a sala de aula. E essa falta desse espaço compromete muito isso. Então nós há muitos anos, há mais de 20 anos que isso é pedido, é reivindicado pelas ex-diretoras e por nós agora também. Após a mobilização do vereador Patrick Cavalcante, finalmente a obra vai sair do papel. Cauane, estudante do 9º ano, agradeceu o apoio e falou sobre a importância do projeto. O recreio é muito complicado porque a gente passa 3 períodos antes, com aula, às vezes é português e matemática, e daí a gente quer sair, conversar com os amigos, lanchar, pegar um sol. Até a construção do pergolado foi algo muito bom, porque é um espaço que a gente senta com os amigos e é um espaço muito agradável. Então, eu imagino que ter aqui um coberto vai ser muito melhor, porque a gente vai poder sair, igual em dias de chuva, não vai desperdiçar aula, porque em dias de chuva a gente acaba saindo mais cedo por conta de não ter o recreio. Nós somos acionados pela diretora Ana, pela comunidade da comunidade aqui, viemos até a escola, olhamos a demanda e prontamente então solicitamos ao deputado Biratã Santos do PSL, o apoio para essa demanda. Tivemos a visita do deputado aqui na escola, o deputado quando veio para Passo Fundo fez questão de vir aqui, olhar a escola, e no dia que nós vimos aqui ele assumiu o compromisso então de destinar R$250 mil, que é o valor desta emenda para a cobertura do pátio aqui da escola da Neldip, e agora nós já oficializamos até o município que a emenda está garantida, em 2020, então para o orçamento de 2020 a escola será agraciada. O projeto está pronto, elaborado, apresentado para o Executivo, o recurso garantido, e agora é só esperar então chegar 2020, iniciarmos as obras e entregar aí, como foi falado pela nossa diretora, esta reivindicação, este sonho de muitos anos para a comunidade. Melhorando a qualidade da estrutura da educação, incentivando os nossos professores, melhorando que nós vamos ter uma diferença no nosso futuro no incentivo aos nossos alunos. 6 de novembro ficará marcado na história de uma turma do 6º ano da Escola Municipal Volmar Salton. Neste dia será lançada na Feira do Livro uma obra escrita pelas crianças, e elas estiveram no Legislativo para fazer um convite. A obra que será lançada na quarta-feira se chama Os Recontos de Não Era Uma Vez e foi baseada no livro de Maria Luísa Puglia chamado Histórias de Não Era Uma Vez. A releitura envolveu 52 alunos e foi desenvolvida no período de 3 meses no projeto Escola Leitora. Em sessão plenária, as crianças estiveram divulgando o evento que acontece na 33ª Feira do Livro de Passo Fundo. Cada exemplar será comercializado ao valor de R$15. A gente leu com muita atenção o livro, a gente leu cada história dentro do livro. E aí a gente ia fazer apenas um trabalho simples, não valia nenhuma nota, um trabalho de sala de aula. A gente ia dar para a escritora Maria Luísa Puglia. A gente fez a história, a gente deu para ela. E o Pablo Moreno, ele deu a dica da gente lançar um livro. Aí essa história foi indo e acabou que a gente agora está lançando o livro. O legal desse livro é que isso prova que qualquer um pode se tornar um escritor. É somente ter vontade de fazer o livro. E esse livro foi feito com várias readaptações. Até teve gente que fez uma história grande e teve que readaptar para caber no livro. Então, as ilustrações e o texto foi feito com muito carinho para ser lançado esse livro. Cada um podia escolher uma história dentro do livro original da escritora, a história que mais gostou, pra gente reinventar outra história. Nessa história podia ter 4 estrofes e 4 versos, e dentro da nossa história tinha que ter um conflito social. Aí a gente fez a história, a gente deu pra nossa professora, pra Claudinha, ela devolveu pra gente várias e várias vezes, até a gente corrigiu, refez várias vezes até a história ficar ok, pra gente colocar no livro e poder lançar. A nossa escola tem um projeto de formação de leitores que se chama Escola Leitora.
Dentro desse projeto, a gente todo ano traz um escritor. Esse ano foi a Maria Luísa. E o trabalho foi surgindo. O melhor desse trabalho é que nada foi planejado. Esse livro não estava planejado, ele foi nascendo, ele foi surgindo. Então, dentro da importância da leitura, nós lemos, estudamos todas as histórias em sala de aula do livro Histórias de Não Era Uma Vez, e os alunos mesmos deram a sugestão, vamos escrever, vamos nos tornar leitores, e foi assim que surgiu, né? Então nós transformamos, retextualizamos em poemas, cada aluno escolheu um conto de fada original e transformou, adaptou dentro da história de vida de cada um, incluiu, né, um problema social. E deu muito trabalho, foram várias escritas, reescritas, foi um trabalho assim bem legal, porque eles viram o quanto é importante o ler e o escrever na escola. Os recontos de Não Era Uma Vez será lançado às 6h30 da tarde e a sessão de autógrafos com os alunos escritores está marcada para as 8 horas da noite. Lembrando que a Feira do Livro deste ano está sendo realizada no estacionamento externo do Passo Fundo Shopping. Não saber equilibrar as contas no fim do ano é um fato comum entre os brasileiros. E o Câmara Mulher desta segunda-feira vai falar sobre isso. O convidado de Cláudia Tainá é o empresário e investidor Saulo Ramos. O comércio, o varejo, é o trabalho, é o setor deles, é fomentar o consumo. Então, isso a gente não tem como mudar. Mas, individualmente, a gente tem como mudar de não se deixar influenciar. Minha principal sugestão sempre é a seguinte: planejamento e controle individual. Nem que seja no caderninho, aí no papel e na caneta, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu. Cada coisinha. Eu tomei um cafezinho, foi R$2. Anota. Porque no final do mês, se você tomou alguns cafezinhos, vai dar um valor significativo. Não é para cortar o cafezinho, não, é para ter clareza. Porque no final do mês você vai conseguir ver, e no final de 3 ou 4 meses você vai ver padrões. Assista ao Câmara Mulher hoje, logo após a sessão plenária. Uma boa noite e um ótimo início de semana.